Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus esteja com você neste tempo de celebração, neste tempo de reflexão. Nós estamos aqui, como Departamento Regional de Escola Dominical, celebrando os 185 anos de Escola Dominical Metodista em terras brasileiras. É uma alegria poder fazer parte deste tempo de celebração, deste tempo de reflexão. É uma alegria poder louvar a Deus por este espaço que Deus tem nos concedido de acolhimento, de crescimento, de edificação da fé do povo de Deus, que tem sido a escola dominical. Neste tempo de celebração, nós propomos, como Departamento Regional de Escola Dominical, um tempo de reflexão, um tempo de celebração, mas também um tempo de refletir como tem sido a nossa caminhada até aqui. Nós temos conhecido e ouvido falar de escolas dominicais, onde nós temos muitas crianças, nós louvamos a Deus por isso, porque a escola dominical metodista, ela surgiu, conforme a nossa história revela, né, trabalhando com crianças, tendo em sua missão principal como alvo as crianças, e ainda é possível em perceber, né, a presença de muitas crianças em nossas igrejas. Nós louvamos a Deus por isso, crianças presentes na escola dominical, os nossos juvenis também presentes em escola dominical, mas também encontramos realidades opostas, onde principalmente a presença dos juvenis muitas vezes tem sido diminuída, né, tem sido um pouco enfraquecida. Então, nós somos convidados neste tempo, e queremos convidá-lo neste tempo, a refletir conosco um pouco sobre o cuidado que nós precisamos exercer com as crianças, com os juvenis, não só no tempo chamado hoje, né, no tempo de agora, mas com relação às futuras gerações. E para nos ajudar nesta reflexão, nós trouxemos algumas pessoas, convidamos algumas pessoas que são referências na quinta região, no trabalho com criança e também no trabalho com os juvenis. Então, gostaria de convidar, apresentar a vocês aqui, a pastora Cristiane Amêndola, que está conosco aqui neste tempo, né, para estar nos ajudando nesta reflexão. Pastora, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Muito bom estar com vocês, graças e paz a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse tempo de reflexão sobre a nossa escola dominical. Obrigada, pastora. Também temos aqui o nosso irmão Kaique Medeiros, que é presidente da Federação de Juvenis, que está conosco aqui também neste dia. Seja bem-vindo, Kaique. Obrigada por sua presença. Olá, pastora. Graça e paz, pessoal. Para mim é uma honra também estar aqui com vocês. Obrigada. Quero mostrar aqui, então, chamar aqui a Samanta, que juntamente comigo tem estado à frente, né, na liderança da Escola Dominical. Tudo bem, Samanta? Tudo bem, pastora Roselia, paz, pastora Cris, Kaique, sejam bem-vindos, bom estarmos aqui. Então, eu gostaria, neste tempo de diálogo, de começar aqui fazendo uma pergunta à pastora Cris, e ela vai ter aí alguns minutos para trazer, não uma resposta, mas uma proposta de reflexão. Então, eu faço uma pergunta à senhora, pastora. Nós temos visto, em diversos meios de comunicação, que a sociedade tem demonstrado um certo interesse nas crianças, ditando, inclusive, como elas devem ser, como as famílias devem tratá-las, o que pode e o que não pode ser apresentado às crianças. A cultura do consumismo e as diversas ideologias já perceberam que, se ensinarem às crianças o caminho que elas devem andar, segundo os seus parâmetros, ganharão o coração e a mente dessas crianças e, com isso, poderão concretizar seus anseios e disseminar seus princípios através das próximas gerações que serão seus futuros representantes. Diante desta consideração, então, eu pergunto à pastora Cris, sendo a criança parte da escola dominical, e sendo a escola dominical espaço para a transmissão do ensino e saber que promovem a vida, a senhora acha que a escola dominical, em nossas igrejas, está atenta a essas ameaças que eu citei?
E o que a escola dominical tem feito, ou o que precisa fazer, conforme a sua observação, para preservar as crianças dos perigos atuais que as cercam? Sua palavra é sua, pastora. Uau, que pergunta, que considerações. Realmente, eu creio que a igreja metodista, e não só a igreja metodista, mas a igreja de Cristo, ela deve rever a forma como ela tem educado as crianças nos caminhos do Senhor. Nós precisamos ter mais clareza da visão que nós temos acerca das crianças. As crianças não são discípulos em espera, elas são discípulos em treinamento. Então, essa conexão entre o presente e o futuro, ela precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais dinâmica. Porque o que acontece quando nós pensamos que a criança no futuro ela será, no futuro agora ela já está sendo. E o que acontece? O mundo ele já entendeu isso, e as trevas também. Então, eles vêm aliciando as nossas crianças. O que acontece hoje no ambiente da igreja, no ambiente da escola dominical, é que nós estamos muito aquém daquilo que realmente as crianças precisam hoje, o que esta geração precisa para que ela seja impactada, transformada, santificada e realmente se torne um servo, um discípulo, uma discípula de Jesus. Primeira coisa, então, a gente precisa ter consciência da nossa visão. E qual é a visão? A visão, quando nós olhamos para uma criança, é: estou formando um avivalista, uma geração de avivalistas que reformem a igreja e a nação, espalhando a santidade bíblica sobre a terra. Isso mesmo, são as palavras de John Wesley. Nós temos que olhar para as nossas crianças e tudo que fizermos e oportunizarmos para ela enquanto igreja, e especialmente num ambiente de aprendizado profundo dentro da escola dominical, tem que ser visando esta formação integral e intencional. Como nós fazemos isso? Então, qual é a nossa missão todas as vezes que encontramos as crianças? A questão é discipulá-las. E existem 2 ambientes em que ela tem que ser discipulada. O primeiro é a casa. A responsabilidade do discipulado das crianças é da família. A família, de acordo com Deus, baseada em Deuteronômio capítulo 6, nas instruções que o Senhor dá no Salmo 78, nas instruções que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo nas suas cartas pastorais, que o próprio Jesus vai nos seus evangelhos trabalhando, mostra que a criança ela tem a centralidade do reino de Deus, mas que os pais precisam promover um discipulado cristão real dentro de casa. Muitas vezes as crianças, o único contato que ela tem com Bíblia, oração e louvor é dentro da igreja, mas não era para ser assim. Deveria ser na casa primeiro. A promoção da presença de Deus, o aprender a amar a Deus, a louvar a Deus tem que começar nos pais, com os pais. E aí, então, ele vem para a igreja onde ele vai ter, então, uma parceria para ajudá-los a continuar conquistando essa criança para Jesus, ensinando, discipulando. A igreja dará instrumentalidade, mas a criança aprende pelo exemplo e pela repetição. E aí, então, pelo exemplo e pela repetição, a criança vai aprendendo na convivência o amor a Jesus. O que acontece? Acontece que, por estarem alheias, veja bem, a criança vem para a escola dominical e passa quanto tempo aqui conosco? 2 horas? E onde ela passou as outras 22 horas do dia? E onde ela passou os outros 6 dias da semana? Não foi na presença da igreja, nem na presença de Deus. A maioria das crianças está alheia, desconectada da Bíblia, do relacionamento profundo com Jesus. Então, quando nós entendermos que a casa e a igreja são parceiras e que a casa é a maior promotora, então nós teremos melhores resultados também. O que acontece? A gente discipula desde a infância na casa e na igreja para quê? Os 3 S's da igreja metodista: salvação, santidade e serviço. Uma vez que a criança tem consciência do pecado e já pode escolher por ele, ela precisa ser ministrada acerca da salvação em Jesus. Logo em seguida que ela entende e compreende Jesus como seu Senhor e Salvador, ela precisa entender o processo de santidade que vai durar a sua vida inteira. Todos os dias ela vai precisar escolher Jesus. Logo em seguida, como
metodistas que somos, nós vivemos uma igreja de dons e ministérios, de servir ao Senhor. Então, nós somos salvos, santificados para servir. E a nossa escola dominical hoje, eu creio que ela precisa avançar um pouco mais, na verdade, avançar muito mais. Ela precisa estar mais inserida no cotidiano da criança, trazer a ela não mais o leite da palavra, mas a carne da palavra que é descrito lá em Hebreus, e nos versículos de 1 a 3. Porque o que acontece? A gente fica anos com as crianças ensinando a Arca de Noé, a criação, Davi e Golias. São histórias maravilhosas, mas nós não podemos ensinar somente isso para as nossas crianças. Conforme elas vão crescendo, elas precisam de mais, porque criança tem sede do sobrenatural. E se o espaço estiver vazio, outro sobrenatural que não é o de Deus vai ocupar o coração delas. Então, hoje, na escola dominical, o que está sendo ensinado precisa ser revisto. Elas precisam de um pouco mais de carne da palavra, baseada em 3 coisas: Bíblia, palavra de Deus, metodismo, porque nós somos cristãos metodistas brasileiros, e a terceira coisa é a prática. As crianças não podem mais ficar ouvindo falar de Deus, elas precisam experimentar Deus. Porque quando a criança cresce, ela entende que os contos de fadas, eles são mentira, eles são ficção. Mas se elas não tiverem tido um relacionamento com Jesus, uma experiência, não uma só, mas várias experiências com Jesus ao longo da sua infância e até a adolescência, que o Kaique vai falar daqui a pouco, elas vão entender o quê? Que esse Deus também não existe. Ele é um Deus de histórias que está lá dentro da Bíblia, mas ele não faz parte da sua existência. Então, hoje, assim como a menina serva de Naamã, que saiu do seu país e foi levada a um país estrangeiro, mas ali não perdeu a sua fé, as nossas crianças também. Todos os dias caminham por um país estrangeiro chamado escola. Todo dia elas caminham para um país estrangeiro chamado sociedade. E nesse país estrangeiro, sendo elas embaixadoras de Jesus, o que elas fazem? Continuam íntegras, como a menina serva de Naamã, ou deixam-se levar pelos encantamentos e prazeres do mundo? Por isso eu creio que a gente precisa dar para as nossas crianças mais experiência de fé fervorosa, adoração extravagante, amor operante e também de alegria contagiante. Tudo que nós temos que fazer é por amor a Jesus e por amor às pessoas. E as crianças precisam amar a Deus como nós amamos, com muita, mas muita intensidade. E elas experimentarem de um relacionamento com Jesus. Se nós não mudarmos o que estamos dando, por que estamos ensinando e como estamos ensinando, infelizmente nós vamos continuar perdendo as gerações. Quer fazer um teste? Se estamos perdendo ou não? Você que já está há muito tempo na escola dominical, você que já está há anos na igreja, as pessoas que entraram junto com você estão permanecendo? Se você é um professor de escola dominical, as crianças, todas as crianças que começaram na sua sala alguns anos atrás, ainda estão na igreja depois que elas cresceram? Então, realmente, agora nós temos uma urgência, e essa urgência é dar mais carne da palavra, é proporcionar às crianças, é dar a elas a oportunidade de se relacionar com Jesus. Nós não podemos ser meros reprodutores de conteúdos, ainda que seja um conteúdo bíblico. Nós temos que permitir que as crianças, através do conhecimento do texto bíblico, elas descubram a doutrina, elas descubram os princípios de Jesus. E uma vez que elas descobrem o princípio de Jesus, elas são desafiadas e elas têm que tomar, então, uma decisão. Isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês nesse tempo de reflexão. Crianças não são discípulos em espera, eles são discípulos em treinamentos. E quer um ambiente melhor para treinar do que uma igreja de dons e ministérios? Aquelas crianças em todas as suas habilidades, sendo crianças sem violentar a infância, elas podem exercer a oração, o louvor, a coreografia, a palavra, todos os dons e todos os ministérios que a nossa igreja fornece. Então, realmente, a nossa maneira de pensar escola dominical para crianças, ela precisa ser otimizada, ela precisa ser revista para que, sim, as nossas crianças possam defender a fé como a menina serva de Naamã e como Jesus, que quando esteve diante dos doutores, ele conseguia conversar a respeito da Bíblia. Kaique, está preparado aí? Vamos pensar um pouquinho, então.
os adolescentes, né? Quando a gente fala as novas gerações, né? A gente também pensa nessa turma, né? Que hoje a gente conhece e se fala muito, né? A geração Z, né? Que são os de 11 a 25 anos. Então, assim, o que a gente tem pensado, né? O Salmo 145, ele afirma que uma geração contará a outra geração a respeito das maravilhas do Senhor. A pastora Cris falou conosco agora, né? A importância da família que discipula, uma igreja que também acolhe essa criança, então conta para ela, então insere ela, né? Nessa verdade, nessa palavra. Se a gente pensar, né, na época ali do Salmo 145, na época da Bíblia, as gerações, então as gerações eram pais, depois filhos, depois netos, normalmente era assim que a gente conhecia, né? Mas, ultimamente, as gerações, elas estão ficando cada vez mais curtas, e de maneira muito rápida, né? As pessoas vão transformando o pensamento, a maneira de pensar, o mundo vai mudando, e hoje nós temos duas gerações muito, assim, específicas, né, claras, que são denominadas a geração alfa, que é de 0 a 10 anos, e a geração Z, que é de 11, então, a 25 anos. E pensando assim, né, no que a palavra diz, uma geração contará a outra. Então, a geração Z está sendo convidada para contar as maravilhas do Senhor para a geração alfa. Pesquisas afirmam que o poder de influência, né, dos adolescentes e jovens na vida das crianças é muito grande. Haja vista o que a gente tem de crianças, né, seguindo youtubers, né, o TikTok. Então, as crianças estão de olho nesses adolescentes, elas se espelham. Na igreja, a gente já percebe isso também, né, quando um adolescente está ministrando a palavra, as crianças, elas observam, elas ficam ali, né, sedentas, vendo aquele movimento, e acabam, então, ali acaba gerando uma referência, né? Dizem também que uma criança, ela precisa de pelo menos 5 adultos 5 pessoas mais velhas, que não sejam seus pais, e essas 5 pessoas também vão gerar uma forte influência, né, sobre a vida dessa criança. Enfim, então a geração alfa, ela está ali sendo influenciada e buscando referências. E eu quero perguntar para você, Kaique, como juvenil na nossa igreja, como liderança, né, dos adolescentes, que eu creio também buscando aí o seu lugar, seus espaços, né, o caminho, buscando respostas, mas assim, como esse fato, né, de que os adolescentes, eles são referência, as crianças estão olhando para os adolescentes, como que esse fato, ele pode, então, transformar, ele pode dinamizar, ele pode contribuir, né, para a ação da igreja e também da escola dominical, no que diz respeito a esse desafio que nós temos, que a pastora Cris colocou para nós, de influenciar as nossas crianças, de discipular essa nova geração, né, que é a geração alfa, né, e que impacto, né, tem na vida espiritual de um juvenil saber que ele pode ser essa referência. Então, numa igreja de dons e ministérios, né, um juvenil sendo chamado, né, sendo levantado para ser referência na vida das crianças. Como que você enxerga isso? Muito legal. Eu fiquei impressionado com o que a pastora Cris falou, porque eu estava pensando nas respostas e pensando sozinho, e as coisas foram conectando. Então, eu vejo que eu não estou fora das minhas respostas, do que eu quero falar. Uma coisa legal para a gente pensar em primeiro, que a gente fala da questão adolescente em si, eu quero pensar numa coisa que provavelmente, talvez você que viu o material da escola dominical aí, o texto embasado, você vai ver lá em Deuteronômio e também no que a Samantha citou sobre o Salmo, é uma questão de cultura, né? Naquele texto descrevendo lá, eles falam para eles contarem um para os outros, eles descrevem o que aconteceu, e a instrução é que eles escrevessem nas cordinhas, escrevessem nos umbrais das portas, que é a questão do chamado, aquilo que ouve, ó Israel, o que Deus está falando. E aí essa questão que, quando Deus pede isso, Deus está pedindo para que isso não se apague em nenhum momento da vida deles. Então, seja da criança, seja falando sobre faixa etária, sabe? Seja da criança, seja da questão adulta, seja da questão idosa, da questão mais experiente, para que essa questão não se apague.
E aí eu quero trocar isso por uma palavra que talvez fique mais fácil para a gente entender, sobre cultura. Cultura. E quando eu falo de adolescente, eu preciso falar de cultura, porque é o que a gente vive mergulhado todo o tempo. Então, hoje nós vivemos em uma cultura pop. Hoje nós vivemos em uma cultura onde somos bombardeados de informações no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais somos bombardeados de cultura. E aí, o que eu preciso começar a pensar como adolescente, e principalmente na minha posição como presidente de federação, ou você, professor de escola dominical, ou você, pastor, ou você que lidera pessoas, é que tipo de cultura que as pessoas que estão à minha volta estão absorvendo. Porque, como a pastora Cris falou, um ambiente, ele nunca fica vazio. Um ambiente, ele sempre vai ser preenchido por alguma coisa. Ou seja, talvez você já ouviu isso, não existe escuridão. Não existe escuridão. A escuridão, ela é a ausência de luz. Então, quando algo, eu queria agora colocar como uma conotação boa, quando algo bom, que é a claridade, fica ausente, a escuridão vem. Então, eu preciso entender que uma cultura boa, ausente, uma cultura ruim, vai preencher. E aí, é isso que eu tenho que pensar, que as nossas gerações, e falando da minha geração, dessa geração Genesi, né, a geração Z, ela precisa ser preenchida por uma cultura saudável, ela precisa ser preenchida por uma cultura boa. Por quê? Porque isso aqui se torna um ciclo. Como que eu sei que uma cultura está implantada? Se eu te fazer essa pergunta, como você sabe que uma cultura está implantada na sua igreja local, pastor? Como você sabe que uma cultura está implantada na sua célula, líder? Quando as crianças reproduzem. Isso é fato. Quando você vê uma cultura implantada, é quando as crianças começam a reproduzir isso sem pensar. É quando elas fazem isso sem ninguém falar nada. Quando a próxima geração, né, começa a fazer isso sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, apenas fazem. Aí sim a gente vê que uma cultura está implantada. Então, eu acho que a nossa reflexão precisa ser em a cultura que eu estou implantando na minha escola dominical, na minha igreja local, na minha cela, nos espaços de cuidado que eu tenho dentro da minha igreja, ou seja nos espaços que eu frequento. Qual cultura que eu estou colocando? Porque aí sim isso vai me atingir como geração Z, porque eu vivo imerso em cultura. E aí eu preciso absorver cultura boa. E a questão é que o bom exemplo, ele precisa influenciar as pessoas. O bom exemplo, ele precisa influenciar as pessoas. Então, como que eu sei que o impacto vai ser gerado? Quando aquilo que eu tenho de cultura, aquilo que eu faço, aquilo que eu absorvo, aquilo que eu já tenho comigo, começa a se multiplicar, começa a se reproduzir. E aí, quando eu tenho uma cultura estabelecida, uma cultura boa, de bons exemplos, criado em mim, automaticamente eu vou gerar isso na próxima geração. Porque aí se torna um ciclo, isso não para em mim, isso não para apenas nos adultos, isso não para apenas nos adolescentes, isso começa a transbordar. Então, a questão é que tipo de cultura que eu quero estabelecer no lugar que eu frequento. Que tipo de cultura eu quero estabelecer na minha casa, na minha família, nos espaços que eu frequento aí uma vez por semana, ou nos espaços que eu vou, como a escola. Que tipo de cultura eu tenho? E aí, a reflexão que agora eu jogo para você, adolescente, e para mim também, geração Z, é o cuidado em que eu, adolescente, preciso ter em me preocupar com o que eu estou fazendo ou aquilo que eu não estou fazendo. Porque quando você pensa assim, que tem alguém te observando, você pega e olha para si, que o que você está fazendo é importante. E de alguma forma, ele vai ser reaplicado. E aí eu entro na questão de cultura. Se a sua cultura que você absorve é uma cultura saudável, é uma cultura boa, quem for replicar isso vai estar positivo. Mas se a sua cultura não for boa, se a sua cultura não prestar, infelizmente, as pessoas também vão replicar isso. Então, você adolescente, você juvenil, você aí que tem crianças, irmãos, talvez um exemplo mais fácil seja o irmão. Né? Eu tenho uma irmã, a Yasmin, ela é mais nova, e tudo que eu faço, ela replica. E talvez você está nessa época que o seu irmão é mais novo que você, e você ouviu, cresceu isso ouvindo seus pais. Cuidado com o que você faz. É exemplo para o seu irmão. Da mesma forma para as crianças da igreja local, da mesma forma para as crianças brasileiras. Então, você juvenil, você precisa tomar cuidado com o que você está fazendo e com aquilo que você não está fazendo.
porque isso vai ser reaplicado, isso vai se tornar real de novo, né? Tem alguém te observando, então você precisa pensar. E aí a questão é, o que você fez ou o que você não fez que vai ser reaplicado, foi bom ou foi ruim? Essa é a pergunta que eu vou fazer, né? O que a minha irmã, né, colocando esse exemplo da minha irmã mais nova, vai fazer daquilo que ela observou da minha vida, dependendo do que ela for fazer, eu tenho um resultado positivo ou negativo, porque ela está replicando daquilo que eu aprendi. E se eu entendo que é cultura, né, cultura pop, cultura, seja daquilo que ela absorve, seja em todos os seus sentidos, seja visão, seja ouvindo, seja tocando, seja percebendo, sentindo o ambiente, ela precisa ter uma boa cultura, ela precisa absorver uma boa cultura, e você precisa passar essa boa cultura. E aí, a questão simples, para a nossa reflexão. Nos ambientes de igreja, já que estamos aqui refletindo no momento e espaço de igreja metodista de Quinta Região Eclesiástica, nos espaços de louvor da sua igreja local, você adolescente, você adulto, né? Quero jogar para os adolescentes porque é a minha fala. O que você faz? Você adora ou você simplesmente participa? Porque tem alguém te observando. E se você simplesmente canta, sem sentido nenhum, as músicas do louvor da sua igreja, tem alguém te observando. E ela vai entender, ela vai perceber que aquilo é simplesmente um momento comum. Mas não é. Porque a gente sempre ouve dos ministros das nossas igrejas que Deus habita no meio dos louvores. E aí, se você tem essa consciência, você é adolescente, você é adulto, que Deus habita no meio dos louvores, e quando eu falo Deus é o Criador do universo, você entende que a pessoa mais importante dessa terra está presente no momento do louvor. E aí, se a pessoa mais importante do universo está presente na sua frente, você não pode se comportar de uma maneira comum. Você tem que realmente se entregar de todo o seu coração, de toda a sua força, de tudo, assim como Deuteronômio vai falar. E aí a pessoa que vai te observar, jogando para o âmbito criança, ela vai entender que, uau, o que ele está fazendo é muito intenso, o que ele está fazendo é muito verdadeiro. E aí você cria uma cultura de adoração na sua igreja, onde todos os adolescentes, onde todas as pessoas fazem aquilo. E aí é óbvio, isso é uma questão de olhar o ambiente e reproduzir. Que se você faz aquilo e todo mundo faz aquilo, quando aquela criança entender, quando ela chegar no momento de entendimento que ela precisa, naquele momento de adoração do culto, fazer alguma coisa, ela não vai sair da linha, ela vai adorar. Então, a questão que nós temos que nos preocupar é com a cultura que estamos trabalhando dentro da nossa igreja e com que as crianças estão replicando devido àquilo que elas estão assistindo. Então, no momento de adoração, se você adolescente não adora, você precisa passar a adorar. Não só porque crianças e os mais novos vão reaplicar o que elas estão assistindo, mas como isso é importante. Então, assim, a gente cria uma cultura de adoração. Diferente em momentos do culto também, por exemplo, no momento da palavra. Se você não presta atenção na palavra, as crianças vão perceber isso. Elas vão entender que aquele momento não é importante. E qualquer outra atividade dentro do culto racional que não seja estabelecido de maneira certa, como um bom exemplo, querendo ou não, as crianças vão replicar. Então, você, juvenil, precisa tomar cuidado com o que as crianças estão olhando você fazer, olhando você cultivar, porque elas também vão replicar. Isso causa um impacto na sua vida. Como? Estabelecendo assim você também um discípulo de Jesus. Por quê? Porque nós reaplicamos aquilo que nos foi ensinado através da Bíblia, através de bons exemplos e através daquilo que ouvimos na pregação. Mas como que isso chegou até nós? Através de uma cultura estabelecida por Cristo. Através daquilo que ele ensinou 12 e através daquilo que 12 ensinaram para mais e mais e mais e chegou até você. Então, nós somos cristãos, nós vivemos um cristianismo porque nós vivemos replicando algo que nos foi ensinado de geração em geração. E isso não pode parar em você, ela precisa alcançar a próxima geração, ela precisa alcançar as crianças. Então, você também precisa ter a consciência que você é discípulo de Cristo. E como discípulo de Jesus, você também replica, você também faz aquilo que foi ensinado. E se você faz isso, você vai estar no caminho certo, porque tudo aquilo que Jesus fez ou faz gera resultados positivos. Eu acho que é isso. É você tomar cuidado com aquilo que você está fazendo, absorver a cultura certa, olhar o que é cultura certa, replicar a cultura certa
E aí, quando as crianças começarem a reproduzir isso de forma natural, uma cultura está implantada, seja na sua escola dominical, seja no seu espaço de culto, ou nos seus espaços de crescimento como igreja local.